Capítulo 531. Assumindo o controle 2. The Author's POV. O chip dentro da minha cabeça. Do que ele está falando? Eu sempre usei o chip dentro da minha cabeça. No segundo em que Olhos de Cronos foi ativado, eu não teria conseguido pensar se não fosse pelo chip. Havia alguma outra função do chip que eu não conhecia? Se havia, eu não estava ciente disso. Foi então que o outro eu falou. Minha atenção se desviou novamente. Preste atenção mais uma vez. À medida que suas palavras se desvaneciam, o corpo do Duque tropeçou para trás. Isso foi resultado do soco anterior. Enquanto ele estabilizava seu corpo, não havia mais um semblante de choque em seu rosto, e em seu lugar havia uma expressão impassível e indecifrável. Na frente do público silencioso, ele tentava manter uma expressão séria. Sua figura desapareceu mais uma vez ao expandir suas asas, projetando uma grande sombra sobre a arena. Desta vez, seus movimentos eram claramente diferentes. Estavam muito mais rápidos do que antes. Mas, bang! Os resultados foram os mesmos. Uaac! Com um simples cotovelada no lado direito, o corpo do Duque reapareceu. Era apenas um cotovelo casual, mas foi aquele movimento casual que fez seus olhos se videnarem e seu estômago se contrair. Uma gota de saliva voou em direção ao meu rosto, mas meu semblante permaneceu inalterado. Você conseguiu ver? O eco de sua voz reverberou em minha mente. Achando difícil digerir o que havia acontecido, levei um tempo para responder. Mas eu eventualmente o fiz. Eu vi. Embora a resposta fosse bem simples, o conceito era algo que eu achava difícil de entender, ou mesmo de aceitar como algo que um humano fosse remotamente capaz de alcançar. Observe tudo. Desde o movimento dos músculos até a direção em que os pés e os corpos se apontam, e o movimento dos olhos. Conectando tudo isso. Baixando minha mão, pressionei meu polegar contra a empunhadura da minha espada. Assim que fiz isso, o Duque decidiu se mover novamente. Mas, clique. Movendo meu corpo ligeiramente para a direita, um sutil clique ressoou em toda a arena. Seguindo o som, toda a arena congelou enquanto a figura do Duque se materializava novamente na minha frente. Um buraco enorme apareceu no lado direito de seu peito. Você será capaz de prever os movimentos deles. Ping, ping. Era apenas o som do sangue pingando no chão que ecoava pela arena. Ping, ping, ping. Tentando compreender o que havia acontecido, a cabeça do Duque subia e descia repetidamente enquanto ele olhava para seu peito direito. No meio do silêncio, minha boca se abriu. Que pena! Um golpe de sorte. Um simples e milagroso golpe de sorte. É a única maneira de explicar isso. O Duque pensou enquanto continuava negando a realidade que se apresentava diante de seus olhos. Simplesmente não havia como alguém de rank inferior ao dele conseguir atingi-lo. Impossível! Embora estivesse suprimido, ele ainda era um demônio de rank Duque. Um demônio de rank Duque. Uma existência que deveria estar no ápice de todos os mundos. Uma figura que tinha a capacidade de esmagar condes com um simples gesto. Ou pelo menos era assim que as coisas deveriam ser. Ping! Ping! Mas, ao ouvir o som de seu próprio sangue pingando no chão, ele começou a questionar essa ideia. Como isso é possível? Sua única memória era de ter dado um passo antes de sentir uma dor aguda no lado direito de seu corpo. Levantando a mão para cobrir sua ferida, o Duque Azenosh ergueu a cabeça. A partir daquele momento, ele pôde ver todos os olhares dos participantes acima. Eles o encaravam com um choque evidente em seus rostos. Mas isso não era tudo. Enquanto sussurravam entre si, também exibiam uma clara sensação de desapontamento. O Duque é só isso tudo. Ele é realmente mais fraco do que aquele humano. Ele está brincando, certo? Tentaram sussurrar, mas à medida que os murmúrios aumentavam, também aumentava o barulho, e suas vozes foram ouvidas pelo Duque, que tinha o rosto retorcido de raiva. Cale-se! Como você se atreve? Ele queria gritar a plenos pulmões para a multidão. Mas, com pura força de vontade, conseguiu se controlar. A situação ainda era recuperável. Ao erguer a cabeça para encarar seu oponente, o Duque fitou profundamente seus olhos. Oh! Mas no momento em que seus olhares se cruzaram, o Duque sentiu um calafrio percorrer seu corpo e, de forma inconsciente, deu um passo para trás. Não havia como evitar a observação do público, que se tornava mais barulhento à medida que a apresentação avançava. Você viu isso? O Duque deu um passo para trás. O Duque realmente está com medo. Isso é patético.
O Duque ouvia mais e mais vozes dentro de sua cabeça a cada segundo que passava. Neste ponto, tudo o que ele conseguia ouvir eram vozes. Mas apesar de todas as vozes contra ele, o foco do Duque Azenosh estava em outro lugar. Olhando para seus braços trêmulos, ele balbuciou: estou com medo. A sensação que ele teve ao olhar nos olhos do oponente era realmente um golpe de sorte, ou ele estava apenas imaginando coisas. Quando olhou novamente para o ceifador branco, a sensação que ele sentirá antes desapareceu no momento em que seus olhares se cruzaram. Um golpe de sorte. O Duque pensou consigo mesmo. Sim, tinha que ser um golpe de sorte. Como poderia alguém que nem sequer era de rank Duque assustá-lo? Impossível. Provavelmente é por causa de todas as vozes ao meu redor. Simplesmente não havia outra explicação. Respirando fundo, o Duque Azenosh se acalmou. Ignorando o barulho vindo da arena, ele começou a canalizar lentamente sua energia demoníaca. Se o rank Conde não funcionar, eu simplesmente aumentarei a dose. Ajustando lentamente seu rank de uma maneira imperceptível, ele deu um passo à frente e sua visão distorceu. Reaparecendo na frente do ceifador branco, ele estendeu a mão e tentou agarrar sua cabeça. Comparado a antes, seus movimentos estavam incomparavelmente mais rápidos. Em um piscar de olhos, sua mão já estava próxima da cabeça do ceifador branco. Estava tão perto, a apenas alguns centímetros de distância, mas... O rosto do Duque afundou enquanto o ceifador branco conseguiu evitar o ataque movendo a cabeça para trás por um pequeno espaço. Mesmo assim, ele conseguiu arranhar um pouco sua pele, deixando uma linha vermelha ao longo de sua bochecha. Sovosh. Sentindo algo vindo em sua direção de baixo, o Duque torceu seu corpo. Ele também conseguiu evitar o ataque. No mesmo instante em que evitou o ataque, ele ergueu a cabeça e começou a varrer sua perna em um movimento de chicote, direcionando-a em direção à cabeça do ceifador branco. Bang! Sua perna acertou. Para a decepção do Duque, sua perna se chocou contra o braço que ele levantou para bloquear a cabeça. O Duque cerrou os dentes e tentou novamente. No entanto, enquanto tentava mover seu corpo, o Duque de repente encontrou uma mão agarrando seu pé. Sem dar-lhe a chance de reagir, uma palma aberta veio em direção à sua cabeça. Uma sensação de desgraça subiu na mente do Duque enquanto assistia a mão se aproximar de sua cabeça. A energia demoníaca irrompeu de seu corpo enquanto ele torcia seu corpo em um ângulo estranho e balançava sua outra perna em direção à cabeça do oponente com o calcanhar para fora. Enquanto realizava esse movimento, ele se certificou de manter o olhar fixo em seu oponente. Isso o levou a notar uma leve mudança na expressão do ceifador branco, enquanto seus lábios lentamente se curvavam em um sorriso e sua mão esquerda se movia em direção ao lado de sua cabeça. Droga! Quando o Duque percebeu que havia caído na armadilha e realizado tal movimento, já era tarde demais. Bang! Com um estrondo alto, o Duque sentiu de repente uma mão agarrando sua outra perna. De repente, ele se viu sendo lançado para cima antes de ser jogado para baixo com uma força tremenda. Bang! Colidindo com o chão, a areia se levantou enquanto uma cratera se formava sob ele. Além disso, o Duque sentiu uma grande dor descendo pela sua coluna enquanto lutava para abrir a boca. O impacto foi tão poderoso que ele não teve nem tempo de gemer. Novamente. Uma voz ecoou em seus ouvidos. Quando ele percebeu o que suas palavras significavam, seu corpo foi mais uma vez lançado para o ar. Bang! Não é ele. Depois de observar a figura de cabelos brancos no meio da arena por alguns momentos, Dragão Relâmpago chegou a essa conclusão. Não pode ser ele. Era difícil descrever a cena que estava vendo. Se tivesse que usar uma palavra, teria que ser uma surra unilateral. Bang! 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 Um estrondo ensurdecedor continuava a reverberar pela arena. Era o som criado pelo ceifador branco lançando repetidamente o corpo do Duque contra o chão. Como poderia Dragão Relâmpago pensar de outra forma se era isso que ele via e ouvia? A cada movimento de seus braços, o corpo do Duque desmoronava em direção ao chão, aprofundando ainda mais a cratera já formada pelo primeiro impacto. A visão era algo que estava sendo gravado profundamente nos olhos de todos os espectadores presentes enquanto um silêncio imaculado envolvia o terreno da arena. Mas isso não era o que preocupava Dragão Relâmpago. O que o preocupava era que o ceifador branco no palco não era o mesmo que ele havia enfrentado. O controle de mana dele é completamente diferente de quando lutamos. Além disso, ele se move de forma muito mais eficiente do que no passado.
Cada um de seus movimentos parece ser perfeitamente calculado e... hm. Seus pensamentos pausaram por um segundo. Inclinando-se mais perto, seus olhos se abriram amplamente enquanto pressionava a mão na janela para ter uma visão melhor da luta. Espere! Seus olhos começaram a se ampliar lentamente. Aquele! Abrindo e fechando a boca, seu rosto empalideceu ao perceber de repente. Ele está exatamente onde estava no início da luta. Não, na verdade, ele estava apenas um passo à frente de onde estava anteriormente. Isso. Quem, em nome de Deus, era esse? Ele realmente era o ceifador branco que ele havia enfrentado. Impossível. Dragão Relâmpago balançou a cabeça. A realidade inegável diante dele o abalou até o núcleo. Foi nesse momento. Basta! Ele foi arrancado de seus pensamentos por uma voz poderosa que ecoou por toda a arena. Em resposta à voz, uma enorme quantidade de energia irrompeu repentinamente do meio da arena, arremessando o corpo do ceifador branco para trás, antes de sua figura colidir com o outro lado da arena. Bang! Todos os espectadores se agarraram ao pescoço na tentativa de respirar sob a pressão sufocante. O corpo do Duque Azenosh emergiu da cratera profunda. Seus olhos eram de um vermelho profundo, e seu corpo estava todo sujo e desleixado. Observando na direção do ceifador branco, a aura que emanava de seu corpo aumentava lentamente. Não demorou muito para que uma pressão de Rank Duque emergisse de seu corpo. Alguns dos corpos dos demônios explodiram em pedaços após sua repentina liberação de aura. Era opressivo. Mas ele parecia não se importar enquanto se movia lentamente em direção ao lugar onde o ceifador branco colidiu, que estava coberto por uma grande nuvem de poeira naquele momento. Com o movimento da mão do Duque, a poeira se dissipou e a figura do ceifador branco reapareceu. Svoxolhos. Sentado no chão com as costas contra a parede da arena, a cabeça do ceifador branco estava baixa. O corpo do Duque começou a formigar com sede de sangue enquanto observava. Ele estava indo para a matança. No entanto, o que ele não percebeu, junto com o resto dos espectadores na arena, exceto o dragão relâmpago, foi a curva ascendente dos cantos dos lábios do ceifador branco. Abrindo a boca, ele lentamente murmurou algo. Limit Breaker. Capítulo 532. Assumindo o controle 3. The Author's POV. O tempo parou. O mundo à minha frente ficou em suspenso. Da multidão ao barulho, a única coisa que estava diante de mim era o Duque Azonesh. Com cuidado, coloquei minha mão no chão e meu corpo começou a se erguer lentamente. Paralelamente a isso, o rosto do Duque Azonesh mudou dramaticamente. Ele murmurou, abrindo a boca. Você estava escondendo sua força. Ele deu um passo para trás, lentamente. Ele parecia chocado e apavorado. Não exatamente. Minha boca se abriu automaticamente e respondi. Isso é impossível. Em um estado de tremor, ele gritou. Você realmente espera que eu acredite que você não estava escondendo sua força? Você chama isso de esconder minha força? De repente, senti uma onda de nojo percorrer meu corpo ao perceber as emoções do meu outro eu. Minha cabeça começou a se levantar lentamente. Meus olhos logo se encontraram com os do Duque. Vale a pena esconder essa quantidade tão pequena de força? Que? Enquanto os dois conversavam, eu tentava secretamente entender o que estava acontecendo ao meu redor. Era importante notar que, atualmente, o tempo fluía em um ritmo muito mais rápido do que a realidade. Para que os dois conseguissem conversar adequadamente, quão rápido eles estavam. Não só isso, o mundo ao meu redor parecia diferente. Tudo estava muito mais colorido, pois conseguia perceber o mana no ar. Não havia muito, na verdade, mal havia mana no ar, mas ainda assim estava lá. Independentemente disso, isso não era o que mais chamava minha atenção. Limit Breaker. Essas palavras. Era a primeira vez que eu ouvia isso, e minha curiosidade sobre elas estava no auge. Infelizmente, não tinha o luxo de ponderar sobre essas palavras, pois minha cabeça olhou ao redor do espaço congelado e, de repente, percebi minhas panturrilhas se tensionando. Minha boca logo se abriu. Meu tempo é limitado. Essa quantidade de força será suficiente por enquanto. Após essas palavras, a tensão nas minhas pernas desapareceu. Num piscar de olhos, encontrei o rosto do Duque bem diante de mim. Svoxolhos. Unindo meus dedos, minha mão se lançou em direção à garganta do Duque com uma rapidez impressionante. Entretanto, diferente do passado, o Duque conseguiu reagir adequadamente, desviando do meu ataque e movendo a cabeça para o lado. Foi por uma margem estreita,
mas ele ainda conseguiu desviar. Depois disso, ele contra-atacou com a própria palma, pressionando-a em direção ao meu abdômen. Infelizmente para ele, como um livro aberto, cada movimento dele era claramente visível aos olhos do meu outro eu. Com um tapa casual da minha mão esquerda, a palma dele mudou de rumo. No entanto, o Duque não desistiu, girou a mão e uma força demoníaca explodiu de sua mão, forçando um feixe negro que mirava perigosamente na minha cabeça. Mas, no fim, isso se provou um esforço inútil. A única coisa que meu outro eu precisou fazer para evitar o ataque foi um simples movimento da cabeça, tendo lido claramente seus movimentos com antecedência. O feixe logo passou ao lado do meu ouvido, antes de atravessar as nuvens vermelho pálido no céu. O rosto do Duque se endureceu ao ver isso. Com os dentes cerrados, ele se preparou para atacar novamente, mas num piscar de olhos, minha mão já havia alcançado e segurado seu braço, impedindo-o de fazer o que quer que estivesse planejando. Apertando firmemente sua mão, minha boca então se abriu. Desista! Meu corpo estremeceu de irritação ao sentir as emoções do meu outro eu percorrendo meu corpo. A resistência do Duque claramente o irritou. É engraçado como você acha que pode realmente fazer algo contra mim agora que estamos ambos no mesmo nível novamente. Você não conseguiu fazer nada quando estávamos no mesmo nível antes, e ainda assim acha que um pequeno aumento de poder faria alguma diferença. Meus dedos pressionaram o braço do Duque Azonesh enquanto eu apertava sua mão. O rosto do Duque mudou, mas minha mão continuou a apertar até comprimir completamente, conseguindo fechar minha mão em um punho. Eu podia sentir os ossos do demônio se quebrando dentro da palma das minhas mãos. Não me irrite mais. Retirando minha mão, a mão se desprendeu do corpo do Duque e o sangue começou a jorrar lentamente. Meu outro eu olhou para a mão despedaçada por um breve momento antes de jogá-la atrás de mim, apenas para vê-la parar no ar e cair na mesma velocidade em que o tempo realmente estava se movendo. O mesmo se aplicava ao sangue, que permanecia parado no ar, movendo-se lentamente para baixo. Uac! Após minha ação, o rosto do Duque se contorceu de forma selvagem enquanto ele gritava alto. Enquanto ele me encarava, uma torrente de energia demoníaca explodiu de seu corpo, convergindo em forma de uma pequena esfera no topo de sua palma. Como você ousa? Uma força tremenda foi liberada como resultado de sua ação. Mas, como se pudesse ler sua mente, com um simples toque da minha mão, a esfera passou pelo meu rosto. Quando a esfera passou pelo meu rosto, ouvi uma voz falar dentro da minha cabeça. O mana dentro do meu corpo começou a circular de uma maneira estranha. Vou te mostrar mais uma coisa antes de acabar com ele. Certifique-se de sentir como eu controlo o mana dentro do seu corpo. Um gesto súbito dele levantou sua mão e eu senti o mana em meu corpo se expandir para fora, envolvendo toda a arena. O Duque desesperou ao ver isso. Mas, minhas emoções permaneceram vazias. Uma gradual convergência de mana ocorreu a seguir, formando um véu fino, mas durável, que envolveu todo o meu corpo. À medida que a armadura se moldava ao meu redor, não demorou muito para eu entender o que estava acontecendo. A agregação de mana. Eu já tinha visto essa cena antes, quando Mônica lutava contra os anciãos no monólito. Nos anos desde então, fiquei profundamente impressionado com sua figura corajosa e poderosa. Minha já tremenda força se multiplicou muitas vezes enquanto a armadura me envolvia completamente. Meu corpo foi tomado por uma onda de êxtase. Imediatamente depois, minha visão mudou completamente, sem que eu tivesse a chance de me regozijar com meu novo poder. Diferente de antes, agora só via uma série de manchas negras. Havia algumas mais coloridas dentro da arena, mas era só isso. Além disso, notei que algumas das manchas eram menores que outras, sendo a mancha que representava o Duque a maior. O que é isso? Eu questionei enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Isso não é importante, olhe direito. Mas minha pergunta permaneceu sem resposta enquanto meu outro eu falava. Ouvindo suas palavras, agucei meu olhar e prestei mais atenção nas manchas ao meu redor. Foi então. Espere, o que são os círculos pequenos no meio dos corpos deles? Ao olhar mais de perto, observei pequenas esferas circulares do tamanho de bolas de tênis dentro das manchas. Além disso, pareciam estar distribuídas em diferentes áreas de cada mancha. Então eu percebi. Espere, não me diga. Isso mesmo. Aqueles são os núcleos deles. Como? Meu choque interno cresceu ainda mais ao descobrir isso. Como era possível que eu conseguisse detectar onde estavam os núcleos? Não era algo que apenas os olhos do dragão relâmpago poderiam fazer, a menos que... Não é a mesma coisa.
Estou usando um método diferente. Cabe a você descobrir como eu fiz isso. Após suas palavras, sua atenção rapidamente se voltou para o Duque Azonesh. Rapidamente, escaneando o corpo do Duque, meus olhos logo pararam em sua coxa direita. Houve um visível empalidecimento no rosto do Duque no momento em que percebeu que meus olhos pararam em sua coxa. Ele explodiu em chamas escuras enquanto a energia demoníaca irrompia de seu corpo. Minha mão tocou o punho da minha espada em resposta. Quando toquei o punho da espada, senti meus sentidos e força aumentarem dramaticamente, enquanto a armadura ao meu redor brilhava. O quarto movimento do estilo Keiki, cortador de mundos. Uma luz branca brilhante piscou. Piscou por um instante antes de desaparecer novamente. Na luz fraca, pude ver a figura intacta do Duque parada diante de mim como uma estátua. Um olhar de pura impotência adornava seu rosto, enquanto seus olhos se arregalavam completamente. Ao me aproximar dele, meu dedo pressionou o topo de sua cabeça enquanto estendia minha mão. Um simples toque em sua testa foi tudo o que precisei. Após esse movimento simples, o corpo do Duque se despedaçou em várias partes diferentes que começaram a se expandir lentamente para longe de seu corpo. Baixando minha cabeça, meus olhos logo avistaram um pequeno núcleo negro que pulsava repetidamente. Estendendo meus dedos, agarrei o núcleo com força. Quando agarrei o núcleo, senti uma sensação estranha percorrer meu corpo enquanto uma força estranha tentava entrar em meu corpo. No entanto, meu outro eu parecia não se incomodar com isso, simplesmente ignorando como se nada tivesse acontecido. Enquanto sentia a sensação do núcleo percorrendo meu corpo, pensei comigo mesmo. Frio. O núcleo era frio. Muito frio. Parecia que eu estava segurando uma bola de gelo. Naquele momento, minha boca se abriu e murmurei. 2 segundos. Sangue espirrou por toda a arena enquanto os restos do corpo do Duque jaziam no chão. Splat. 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 Silêncio. Um silêncio impressionante envolveu toda a arena enquanto sentia todos os olhares pararem em mim. Mesmo assim, não podia fazer nada a respeito, pois não era eu quem controlava meu corpo. Plac. Quebrando o silêncio, um som baixo e estalado surgiu enquanto meu outro eu casualmente jogava o núcleo que estava em minha mão. Olhando para os espectadores nas arquibancadas da arena, ele continuou a brincar silenciosamente com o núcleo na minha mão. Plac. 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 Foi só depois que ele repetiu o movimento mais 5 vezes que finalmente parou. Assim que fez isso, levantou a cabeça, abriu a boca e murmurou. Então. Ninguém vai dizer nada. Capítulo 533. Saqueando um. The Author's POV. Craque. 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 Uma grande palma negra desceu em direção a 3 figuras que emitiam uma aura poderosa, enquanto fissuras se formavam ao redor de um grande planeta azul. Ele está aqui. Um brilho laranja envolveu o corpo de uma das figuras, fazendo-a gritar em desespero. Ao levantar a mão, ela lançou uma barreira amarela translúcida ao seu redor e dos 2 outros indivíduos ao seu lado. Suas ações fizeram com que as outras 2 figuras também liberassem suas próprias barreiras. Em questão de segundos, quando as 2 liberaram suas barreiras, a grande mão colidiu com a primeira barreira. A barreira externa quebrou imediatamente e os rostos dos 3 indivíduos atrás dela empalideceram drasticamente. Percebendo que a situação era crítica, os 3 concentraram ainda mais poder na barreira. Quando tentaram aumentar a força, seus corpos brilharam ainda mais. Infelizmente, sua luta foi em vão. Segundos depois que suas cores se expandiram, a primeira barreira se desintegrou em milhares de pedaços. Após a primeira barreira, a segunda se seguiu, e a terceira veio logo em seguida. Todos os 3 indivíduos logo foram esmagados pela mão. Um olhar de desespero cruzou seus rostos enquanto seus corpos eram lançados contra o chão. Bang! Imediatamente após a explosão, uma grande cratera se formou no solo. Depois disso, o céu começou a se abrir e uma fenda logo apareceu. Saindo da fenda, uma figura de cabelo branco e olhos vermelhos como escarlate. Enquanto seu olhar parecia abranger toda a existência dentro do mundo, sua presença envolveu todo o planeta. De maneira casual, ele lançou um olhar para as 3 pessoas abaixo, fechou os olhos e respirou fundo. Isso será suficiente. Estendendo sua mão direita, fissuras começaram a se formar ao seu redor. Craque. Craque. Uma horda de criaturas humanoides negras emergiu das fissuras. Não demorou muito para que o céu fosse invadido por demônios, enquanto mais demônios surgiam das grandes fissuras no céu. Enquanto olhavam para o céu em desespero, os rostos das 3 pessoas abaixo empalideceram ainda mais.
Foi naquele momento que entenderam que seu mundo não lhes pertencia mais. Ele havia caído nas mãos dos demônios. Foi nesse instante que uma figura de repente saiu do portal. Uma pressão poderosa se abateu sobre o mundo no momento em que sua figura apareceu. Essa pressão rivalizava até mesmo com a de Jezebel. Claro, isso só se aplicava neste caso, já que Jezebel não estava usando seu corpo real. Apesar disso, ainda falava muito sobre sua força. Após escanear a área com os olhos, logo encontrou Jezebel. Sua postura se endireitou involuntariamente assim que seus olhos se fixaram nele. Ele rapidamente se dirigiu até ele. Ao se aproximar de Jezebel, todos os demônios ao seu lado se afastaram. De maneira respeitosa, ele inclinou a cabeça. Sua Majestade. MHM. Enquanto Jezebel examinava o mundo com os olhos, ele acenou com a cabeça sem prestar atenção nele. O demônio parecia não se importar com isso, aguardando pacientemente suas ordens. Seu tempo de espera não durou muito, pois Jezebel logo abriu a boca. Quero que este mundo esteja corrompido dentro de um ano. Com essas palavras, o rosto do demônio se iluminou com um amplo sorriso. Olhando para as três figuras abaixo, seu sorriso se aprofundou ao perceber suas expressões de desespero. Inclinando levemente o corpo, ele respondeu: Entendido. Sua reação sugeria que ele sentia um enorme prazer em torturar sua presa. Olhando para Jezebel mais uma vez, ele tentou se retirar. Se houver mais alguma coisa com que eu possa ajudar. Espere. Quando o demônio estava prestes a partir, Jezebel falou novamente. Num instante, o demônio parou. Um tom respeitoso imediatamente emanou de sua boca. Há algo que você precisa, Sua Majestade. Olhando para a distância, Jezebel ponderou por um momento, mergulhando em seus próprios pensamentos. Então, pelo canto do olho, lançou um olhar na direção do demônio. Você já fez contrato com alguém? Um humano, para ser mais exato. Contrato? Humano. O demônio inclinou a cabeça levemente e acabou acenando com a cabeça. Eu fiz, Sua Majestade. Com quem? Um humano na Terra. Ele é uma figura importante lá. A confusão no rosto do demônio aumentou. No entanto, ele ainda respondeu. Quem em sã consciência se atreveria a recusar responder às perguntas do rei demônio? Recordando seu contratante, o demônio pensou nas coisas que lhe contará antes, acenando com a cabeça. Ele parece ser. Entendi. As sobrancelhas de Jezebel se franziram. Foi então que ele de repente torceu o rosto e segurou a lateral da cabeça, assustando o demônio. Sua Majestade. É nada. Levantando a mão para impedir o demônio de se aproximar, o rosto de Jezebel mudou ligeiramente enquanto ele murmurava baixinho. Minhas memórias ainda não estão intactas. Respirando fundo para olhar para o demônio, ele fechou os olhos. Quando os abriu novamente, fitou profundamente o demônio à sua frente. Suas próximas palavras fizeram a expressão do demônio mudar. Diga ao seu empregado para prestar atenção especial nas pessoas ao redor dele. Pode haver um câncer escondido dentro de sua organização. Um câncer que destruirá tudo o que ele construiu em questão de segundos. O que você quer dizer, Sua Majestade? Significa exatamente o que eu disse. Certifique-se de informar isso ao seu contratante. Antes que o demônio pudesse responder, o rosto de Jezebel mudou repentinamente. Uma onda poderosa de pressão escapou de seu corpo, fazendo com que todos os demônios que acabaram de chegar se segurassem na garganta, tentando respirar. Ignorando sua luta, o rosto de Jezebel se escureceu progressivamente antes que seus lábios se curvassem em um sorriso fino. Seu bastardo! Você já sabia que eu estaria aqui, não sabia? Enquanto suas sobrancelhas se franziram com força, seu sorriso rapidamente desapareceu. Fechando os olhos para sentir algo, levou apenas um instante para descobrir exatamente onde estava. Enquanto ponderava em sua mente, suas sobrancelhas se apertaram ainda mais ao perceber onde estava. Que incômodo! Pensou em sua mente. A distância. Era bastante longe. Se estivesse em seu corpo normal, não teria muito problema em ir até ele diretamente, mas não estava. Apesar disso, olhando para os demônios ao seu redor, seus olhos pararam no demônio mais próximo. Mantenha em mente as palavras que lhe disse. Seu olhar se desviou para os outros demônios, e ele começou a falar em voz alta. Certifique-se de converter toda humana neste mundo. Você tem um ano. Levantando a mão, ele fez um movimento em direção ao espaço vazio à sua frente. Craque! Uma fenda se formou à sua frente.
Um último olhar para os demônios atrás dele o fez entrar na fenda. Ao entrar na fenda, seu rosto escureceu consideravelmente. Vamos ver se conseguimos nos encontrar novamente. Bang! Quando meu corpo entrou em uma sala familiar, uma porta se despedaçou com estrondo. Observando impotentemente meu próprio corpo entrar no escritório do Duque Azenosh, perguntei: "O que você está fazendo?" Devagar, meu corpo se moveu em direção à sua mesa e sentou-se em sua cadeira sem responder. Em um gesto casual, ele lançou um pequeno orbe pulsante ao ar enquanto colocava ambas as pernas na mesa. Plac! Plac! Durante seu repetido lançamento do orbe, uma fina camada de mana cobriu seu corpo. Isso foi para que o Duque não conseguisse regenerar seu corpo. De fato, o Duque ainda não havia morrido. Seus atos me deixaram completamente confuso, e eu perguntei: "O que você está fazendo?" "Esperando." Após algum tempo, ele respondeu. Ouvindo sua voz, fiz outra pergunta. Uma rara sensação de urgência percorreu meu corpo ao pensar em todos os problemas que estavam prestes a surgir, desde o outro Duque até o Rei Demônio. O pensamento me trouxe grande ansiedade. "O que você está esperando?" Plac! Segurando a bola com a mão, ele permaneceu em silêncio por alguns segundos antes de responder. "Pelo outro Duque voltar." "O outro Duque? Por quê?" Olhando casualmente para o orbe, o canto de seus lábios se curvou um pouco. Em vez de responder, ele fez outra pergunta. "Por que você acha que eu esperaria pelo Duque em uma situação como esta?" Em vez de responder imediatamente, comecei a ponderar sobre o que ele disse. Dado que ele não era do tipo que agiria de forma precipitada e fizesse algo sem um plano adequado, ele certamente deve ter pensado em algo. Mas o que exatamente ele estava planejando? Foi então que finalmente me atentei. Você está planejando negociar com outro Duque. Mais ou menos. Em resposta à sua confirmação, tive dificuldades em encontrar as palavras certas para dizer. Apesar de não saber muito sobre os assuntos atuais do Duque, parecia haver um conflito entre eles. Tendo derrotado o Duque Azenosh e mantido seu núcleo intacto, ele agora poderia negociar com outro Duque. Em troca do núcleo, ele nos concederia acesso ao portal que nos levaria de volta à Terra. Ou algo assim. Não tenho certeza sobre os detalhes ainda, já que ele não revelou nada até agora. Mas estimei que seria algo nesse sentido. Além disso, dado que sua performance foi vista por muitos demônios, o outro Duque não agiria de forma precipitada. Especialmente depois que a luta havia terminado em apenas 2 segundos. Não havia como outro Duque tentar provocar alguém assim. Pode funcionar. Quanto mais eu pensava nisso, mais apreensivo eu me tornava. É um plano extremamente arriscado. O plano parecia viável, mas também era extremamente perigoso. Não apenas porque a habilidade agora estava em tempo de recarga, mas também porque o Rei Demônio estava se aproximando. Com ele na equação, eu não via como o plano funcionaria. Não se preocupe com o Rei Demônio. Mas, como se pudesse ler meus pensamentos, meu outro eu respondeu. Ainda levará um tempo para ele chegar aqui, então estamos seguros por enquanto. Quanto ao Duque. Meus olhos de repente se afiaram. Ele não terá escolha a não ser concordar com o que eu vou lhe propor. Houve um aperto repentino na minha mão ao redor do orbe. Isso não durou muito, pois logo depois, soltei a mão, coloquei o orbe de lado e comecei a examinar a sala. Colocando as pernas para baixo, ele começou a esticar o pescoço. Senti uma repentina contração nos meus lábios enquanto as bordas começavam a se curvar para cima lentamente. Enquanto esperamos por ele, vamos dar uma olhada no lugar. Capítulo 534. Saqueando E2. The Author's POV. FAP. Rasgando as nuvens vermelhas no céu, uma figura voou em alta velocidade com um leve movimento de suas asas. No decorrer de sua jornada, ele repetidamente murmurava 2 palavras. Morte branca. Morte branca. Seu rosto estava estranhamente impassível enquanto sussurrava essas palavras. Um humano de cabelo branco. Quais são as chances de eu encontrá-lo? A figura voando no céu era o Duque Adramalesh, o segundo Duque que supervisionava a cidade de Morian, uma das maiores cidades do domínio do clã Orgulho. Atualmente, ele estava voltando de uma viagem curta nas proximidades da periferia do território do clã Orgulho. Ele estava lá para verificar a situação, já que um pequeno conflito havia surgido durante esse tempo. Não era um grande conflito ou algo assim. No entanto, aquele pequeno conflito tinha enormes implicações políticas.
Isto simplesmente porque permitia que os clãs participantes tivessem uma causa razoável para o conflito. Foi uma visão divertida de se ver. Um sorriso se espalhou pelo rosto do Duque ao lembrar da cena que presenciou durante sua breve pausa. Como o clã Orgulho não tinha se envolvido, tudo o que ele precisava fazer era apreciar o espetáculo que se desenrolava diante de seus olhos. Ele realmente fez isso. Embora lamentasse ter que voltar antes que o conflito terminasse, ele tinha que fazê-lo. Foi revelado a ele que algo estava acontecendo em Morian, e que ele precisava voltar rapidamente. Era uma mensagem de emergência, portanto ele não estava ciente dos detalhes. No entanto, como o Duque Azenosh ainda não havia entrado em contato com ele, isso significava que a situação não era tão grave. Estou quase lá. Olhando para a distância, ele logo conseguiu ver os arredores de uma grande cidade. Era a cidade de Morian. Mantendo suas asas estendidas, ele começou a bater lentamente, projetando uma sombra sobre a área abaixo dele. Fap! Seu corpo disparou em direção à cidade a velocidades impressionantes. No meio de suas ações, teve um pensamento repentino. Não recebi resposta do espião que plantei. Será que Azenosh descobriu algo? Se esse fosse o caso, então as coisas se tornariam problemáticas. Embora tivesse mantido seus conflitos em segredo, para ele matar seu servo de repente. Parando seus pensamentos ali, seu rosto mudou. HM. Com mais um movimento de suas asas, seu corpo ganhou ainda mais velocidade, e em poucos segundos, ele já estava nos arredores da cidade. Enquanto o Duque Adramalesh expandia suas asas mais uma vez e forçava seu corpo a parar no meio do ar, seu olhar mudou. O que aconteceu aqui? Por que a barreira está ativada? Descendo lentamente em direção ao chão, o Duque olhou para a cidade cercada por uma grande barreira roxa. No momento em que o Duque Adramalesh avistou a barreira, soube que as coisas eram extremamente sérias. Particularmente porque elas eram ativadas apenas em situações muito perigosas. Uma que poderia até colocar demônios de nível Duque em apuros. Ao avistar o demônio à distância, o Duque Adramalesh se apresentou diante dele. Pegando-o pelo ombro, ele perguntou: "O que está acontecendo aqui?" Sua Excelência." A súbita aparição do Duque assustou o guarda. De repente, seu olhar foi substituído por um de alegria ao encarar o Duque. "Sua Excelência! Graças a Deus você está aqui! Graças a Deus! Desde quando alguém ficou tão feliz em me ver?" Normalmente, eles se encolhiam de medo ou mostravam uma expressão de extrema reverência. Ao longo de sua vida como Duque, ele nunca havia testemunhado uma reação tão cheia de alegria. "O que está acontecendo aqui?" "Espera." O rosto do Duque se contorceu ao ter um pensamento repentino. A energia demoníaca ameaçou transbordar de seu corpo. Não me diga que Azenosh conseguiu forçar o príncipe Sangue a assinar um contrato com ele. O rosto do Duque Adramalesh afundou completamente. As próximas palavras do demônio, no entanto, fizeram seu rosto congelar enquanto ele lutava para compreendê-las. O Duque Azenosh morreu. Em uma tentativa de dizer algo, ele abriu a boca. Apesar de seus melhores esforços, não conseguiu encontrar as palavras certas para dizer. A notícia o deixou tão confuso que ele não conseguia formular uma resposta adequada. Mas ele não era um duque à toa. Tomando um momento para digerir a informação, ele se acalmou e fechou os olhos. Ao abrir os olhos novamente e examinar a barreira que estava levantada acima da cidade, ele concluiu que o demônio tinha falado a verdade. Parece que aquele bastardo Azenosh realmente morreu. Eu não consigo nem sentir sua presença. Seu rosto ficou extremamente sério enquanto a energia demoníaca brotava de seu corpo. Um tempo depois, virando a cabeça na direção do demônio, ele perguntou friamente: "Diga-me exatamente o que aconteceu." "Sim, Sua Excelência." Após fazer uma reverência, o demônio começou a relatar tudo o que havia acontecido, especialmente sobre o homem conhecido como Ceifador Branco. Desde como ele se tornou Senhor Absoluto em um mês até como o Duque de repente concordou em lutar contra ele, e tudo o que aconteceu entre eles. O demônio não deixou nada de fora. Quanto mais o Duque Adramalesh ouvia, mais estranho seu rosto se tornava. Como algo assim pôde acontecer em tão pouco tempo que estive ausente? A luta durou um total de... Pare um momento. No meio do discurso do demônio, ele rapidamente o interrompeu. Em seguida, começou a apertar a parte média de suas sobrancelhas. "Você está me dizendo que enquanto eu não estava aqui, um novo Senhor Absoluto surgiu e conseguiu matar Azenosh?" Ao olhar para o Duque, o demônio abriu a boca e assentiu.
É exatamente isso, Sua Excelência. MHH. Ao virar a cabeça em direção à arena à distância, as sobrancelhas do Duque se cerraram ainda mais. Na tentativa de sentir uma presença, ele fechou os olhos, mas isso se revelou infrutífero, já que parecia não conseguir sentir ninguém. Ninguém do nível Duque. Ele talvez tenha escapado. Ele rapidamente balançou a cabeça. Embora sua força tornasse isso possível, a barreira ao redor da cidade teria sido destruída se ele tivesse escolhido escapar. Portanto, o Senhor Absoluto parecia ainda estar na cidade. Dando uma olhada no demônio ao seu lado, ele expandiu suas asas. Era apenas uma questão de tempo antes que sua figura desaparecesse do local como resultado de seus movimentos. Seu destino. A arena. O que você está fazendo? Enquanto meu corpo ainda estava sob seu controle, eu observava enquanto ele caminhava pela sala. Com o tempo, fui me irritando cada vez mais. Além disso, quando vou recuperar meu corpo? Ainda não. O que você quer dizer com ainda não? Meu coração afundou. Enquanto meu outro eu casualmente colocava a mão na mesa, olhava ao redor. Havia algo que ele parecia estar procurando. Eventualmente, ele respondeu: Você pode assumir o controle do corpo a qualquer momento. Eu posso. Sim. Ele respondeu enquanto ainda olhava ao redor da mesa. Seus olhos logo pararam em uma das gavetas da mesa. Mas você acabaria sofrendo os efeitos colaterais de usar a habilidade. Efeitos colaterais. Havia efeitos colaterais ao usar a habilidade. Você quer tentar? Meus lábios de repente se puxaram em um sorriso fino. Antes que eu pudesse responder, minha visão distorceu ligeiramente, e me vi de volta em meu próprio corpo. Ou melhor, agora eu podia controlá-lo. Fechando e abrindo minha mão, olhei ao redor do lugar. Eu não sinto nada. Baixando meu olhar para encarar minhas mãos e tentando sentir cada parte do meu corpo, inclinei um pouco a cabeça. Há realmente um. Nem mesmo pela metade da minha frase, encontrei minha boca congelada no lugar. Dor. Essa foi a única coisa que consegui sentir, vindo em ondas que ameaçavam me afogar a cada respiração. Às vezes havia algo mais, uma dor mais afiada e inexplicável, mas não durava muito antes que a outra dor retornasse e tudo ficasse preto. Aia! Acorde! Não sabia quanto tempo havia passado, mas quando minha consciência retornou, a dor já havia ido e minha boca se abriu para soltar um único suspiro. Foi então que minha boca se abriu sozinha. E aí? Você acha que pode suportar a dor? Refletindo sobre meus próprios pensamentos, não respondi imediatamente. Foi apenas depois de meio minuto que finalmente perguntei: Você não sente dor alguma? A dor que eu havia experimentado. Eu não conseguia descrevê-la em palavras. Era algo que nunca havia sentido antes. Lembrando de todos os tipos de dor que já passei no passado, pareciam mínimas em comparação com o que eu havia acabado de experimentar. Era uma dor muito mais concentrada e radiada do que aquela que senti ao quebrar os termos do contrato de mana. Dor. Inclinando meu corpo ligeiramente, ele puxou uma das gavetas. Enquanto isso, seus lábios se curvaram em um sorriso suave. A cada segundo, minuto e hora que eu existo, passo por uma dor que é muito pior do que isso. Você acha que algo assim me abala? Ouvindo suas palavras, não sabia o que dizer. Flashbacks das palavras que ele disse no passado se repetiam em minha mente. Durante o tempo em que vi meus pais morrerem diante de mim na ilusão. Aquela vez, ele disse algo semelhante antes. No final, não pude deixar de me perguntar: que tipo de passado você teve? Infelizmente, ele não parecia interessado em responder, pois ignorou minhas palavras e continuou a olhar pela gaveta. Foi apenas depois de um tempo que ele encontrou uma pequena caixa preta do tamanho da metade da minha mão. Segurando a caixa, meus lábios se curvaram. Jogando-a casualmente para o alto, antes que eu pudesse perguntar o que era aquilo que eu estava segurando, minha boca se abriu. Isso aqui é a chave do tesouro da arena. Se eu ainda tivesse controle sobre meu corpo, meus olhos teriam se arregalado. Isso teria sido seguido por um sorriso. Estou gostando do rumo que isso está tomando. Não se alegre tão cedo. Colocando a caixa de lado, ele caminhou lentamente em direção à porta do escritório. Só posso levar algumas coisas. Se estamos planejando negociar com outro duque, não podemos levar demais. Bem, óbvio. Isso era senso comum. Se levássemos demais, o duque simplesmente não se daria ao trabalho de negociar conosco, e considerando que a habilidade estava em tempo de recarga, realmente não podíamos nos dar a esse luxo.
Não poderíamos ser gananciosos. A ganância era a melhor receita para o desastre. Clank! Segurando a maçaneta da porta, meu braço se puxou e a porta se abriu. Em seguida, comecei a caminhar lentamente para fora do escritório do Duque Azenosh. Hora de coletar nossas recompensas. Asterisco. A localização do tesouro não era tão longe. Era cerca de alguns minutos a pé do escritório do Duque. Onde fica o tesouro? Ah, ali. O mais reconfortante sobre a jornada foi o fato de que os demônios ainda dentro da arena tremiam e se encolhiam sempre que eu andava. Bem, meu outro eu. Para completar, eles também foram gentis o suficiente para nos dizer exatamente onde ficava o tesouro. Parece que chegamos. Caminhando por mais alguns minutos e virando alguns corredores, meus pés logo pararam em frente a uma grande porta metálica. No momento, o lugar estava vazio, pois nenhum guarda estava em frente à porta. Seria por causa do que aconteceu ou porque isso era o normal, eu não sabia. Independentemente disso, como isso funcionou a meu favor, tudo o que pude fazer foi expressar secretamente minha gratidão. Obrigado. Cale a boca. Escaneando a porta, meus olhos logo pararam em uma certa forma quadrada de indentação. Sorrindo suavemente, e dando alguns passos, meu outro eu tirou o pequeno cubo de antes e colocou-o na entrada. Rumble! Seguindo seu movimento simples, um som de estrondo ecoou e a porta começou a se abrir lentamente. Capítulo 535. Saqueando 3. The Author's POV. Se eu tivesse que descrever o tesouro em uma palavra, essa palavra seria bagunça. Assim que entrei na sala, vi pilhas de armaduras e armas inúteis empilhadas em um canto. Pela forma como os itens estavam organizados, quem estava no comando do lugar não se preocupava com as coisas, apenas as jogava descuidadamente para dentro da sala. Quanto à sala, ela era relativamente espaçosa, com o tamanho de metade de um campo de futebol. Não era muito grande, mas também não era pequena. Apesar disso, o lugar não estava bem conservado, com rachaduras se formando nas paredes e um cheiro de ferrugem e mofo permeando o ambiente. Os demônios não se importam com seu próprio arsenal. Murmurei enquanto olhava ao redor. Minha outra parte respondeu, abrindo a boca. Os demônios não se importam, é só que a maior parte das coisas aqui é inútil para eles, já que são apenas restos de alguns dos competidores falecidos. Eles basicamente pegam qualquer item útil para si e jogam o que não podem usar neste lugar. Então, isso não é um tesouro. É mais como um lixão. De certa forma, sim. Minha cabeça assentiu lentamente. Esse é um lixão para os demônios, mas um lugar incrível para qualquer outra pessoa. Seguindo em frente, meu corpo se agachou e pegou um certo livro. Havia sinais claros de envelhecimento e rasgos nas páginas do livro. Além disso, a capa do livro estava empoeirada, então não consegui ver o que era. Mas, com um único olhar, percebi que era algo que já pertencera a um humano. Instantaneamente, soube o que era o livro. Ao limpar a poeira, vi o título e a descrição do livro, confirmando minhas suspeitas. Um manual de artes marciais. Um de 4 estrelas, por sinal. 4 estrelas estilo de ferro. Através de uma série de técnicas diferentes, o usuário pode endurecer seu corpo e adquirir grande poder ofensivo. Enquanto lia a descrição das habilidades, pensei, essa habilidade pode se encaixar bem com o En. Vários meses atrás, En reclamou de sua falta de poder ofensivo. Essa habilidade parecia feita sob medida para ele. Fui me convencendo cada vez mais de que o manual de artes marciais foi escrito especificamente para En à medida que pensava nisso. Através do endurecimento da pele, o manual não apenas aumentava seu poder ofensivo, mas também fortalecia sua defesa. Se o En usasse a habilidade, junto com suas capacidades defensivas, então ele se tornaria um tanque imparável. Minha outra parte completou minhas palavras. Dando uma olhada rápida no manual de artes marciais, ele o colocou dentro da minha pulseira. Depois disso, ele examinou mais itens. Se eram manuais de artes marciais, artefatos, ervas ou até mesmo habilidades, aquele lugar tinha de tudo. Claro, nem tudo era útil. Na verdade, a maior parte das coisas presentes na sala era bastante inútil para mim. Meia hora após entrar no lugar, minha outra parte já havia praticamente vasculhado tudo e pegado o que podia, mas considerando que teríamos que negociar com o Duque depois, ele não levou tudo. De qualquer forma, ele pegou todos os manuais de artes marciais que conseguiu encontrar. Vários manuais variavam de 1 a 2 estrelas, mas havia também alguns manuais de 3 estrelas. Além disso, ele encontrou mais 2 manuais de 4 estrelas,
mas nenhum deles era útil para mim, então pude expressar meu arrependimento em segredo. Mesmo assim, eu os peguei, pois poderia vendê-los ou dá-los para os outros. Foi nesse momento. Este é um bom arco. Minha outra parte me tirou dos pensamentos ao sentir minha mão agarrar algo duro. Quando me concentrei no objeto que minha outra parte pegou, percebi que era um arco. Ao olhar mais de perto, não pude deixar de concordar com sua avaliação. Ele realmente parece bom. O arco parecia ter sido construído de madeira de freixo durável. Sua corda era feita do que parecia ser cabelo de monstro de ótima qualidade, um material extremamente raro no domínio humano, que poderia ser vendido por valores de 8 dígitos. Além de envolver couro ao redor das extremidades, as pontas terminavam em garras curvas, dando uma sensação estranha e ameaçadora. O cabo também estava envolto em uma pele escura e ominosa decorada com entalhes. Um grande aljava feita de couro raro acompanhava o arco, parecendo ser destinada a ser usada ao redor do cinto do arqueiro. Além de sua estética, o lado externo estava ornamentado com chifres de animal, realmente transmitindo uma sensação afiada e ameaçadora. Um artefato de rank S. Nada mal. Raiva de Camula. Rank S. Arco cuidadosamente elaborado através de diferentes. Sangue da ira. Quanto mais sangue este arco derrama, mais afiados e rápidos se tornam os sucessivos flechas. Tempo de recarga: 1 hora. A descrição do item fez meus lábios se curvarem em um sorriso sutil. Depois disso, minha outra parte rapidamente jogou o arco no meu espaço dimensional e continuou a olhar pelos itens restantes. Infelizmente, não havia mais nada que me interessasse entre as pilhas de itens. Domínio das chamas. Criará um domínio feito de fogo ao redor do usuário. G. Ensurdecedor. Ao ser ativado, temporariamente deixará o alvo selecionado surdo. C. Levitação. Um breve momento de leveza ocorre quando a habilidade é usada. Havia também algumas outras habilidades, mas nenhuma delas se mostrou útil para mim e foram rapidamente descartadas pela minha outra parte. Não que tivéssemos escolha. Como as habilidades eram algo que os demônios também podiam aprender, elas eram muito mais valiosas aos olhos do Duque. Isto independentemente do rank da habilidade. Além disso, eu podia perceber que minha outra parte já tinha algo em mente ao olhar ao redor do lugar. Não sabia como explicar isso, mas pela forma como ele estava examinando o lugar cuidadosamente em busca de algo, sabia que havia algo importante escondido ali. Aqui está. Felizmente, não precisei esperar muito para entender o que ele estava procurando, pois logo pegou outro livro de habilidades do chão. À primeira vista, parecia qualquer livro de habilidades comum. No entanto, no momento em que vislumbrei sua descrição, soube que este era tudo, menos um livro de habilidades comum. Servo Sombrio. Concederá ao usuário a habilidade de invocar um servo sombrio por um período prolongado. Haverá 50% de semelhança entre o servo sombrio e o usuário em termos de habilidades e força. Tempo de recarga: 5 dias. Isso. Apesar da simplicidade da descrição da habilidade, havia enormes implicações por trás dela. Por um breve momento, não soube o que dizer, apenas fiquei olhando em branco para a descrição da habilidade. Enquanto considerava todas as diferentes coisas que poderia fazer com isso, diferentes cenários continuavam a se repetir em minha mente. Fui me empolgando cada vez mais. Isso vai servir. Me tirando dos pensamentos, minha mão se levantou e tocou o topo do livro. Em seguida, uma luz branca brilhante envolveu a sala, e uma infinidade de cenas diferentes surgiu em minha mente, implantando-se firmemente ali. Esse processo não doeu nem um pouco, mas ainda assim foi estranho. Parecia que algo estava fazendo cócegas no meu cérebro. Aia! Assim que a sensação estranha desapareceu, abri a boca e exalei. O livro de habilidades em minha mão se despedaçou em diferentes luzes brilhantes antes de desaparecer no ar. Vamos experimentar a habilidade. Depois disso, minha mão levantou e o mana dentro do meu corpo começou a circular como louco. Em questão de segundos, cerca de metade do meu mana desapareceu. Enquanto isso acontecia, avistei uma figura negra translúcida emergir das sombras à minha frente, enquanto 2 olhos amarelos brilhantes fitavam minha direção. Olhando mais de perto para a figura negra, além de sua forma geral, a figura não tinha nenhuma semelhança comigo, parecendo apenas uma sombra. Ao inspecionar mais de perto, notei que a figura negra estava segurando uma espada do lado direito do corpo. O silêncio envolveu a sala enquanto os 2 olhos amarelos brilhantes da sombra encaravam minha direção. Foi nesse momento que minha boca se abriu. Primeiro movimento.
Assim que essas palavras saíram dos meus lábios, o servo sombrio rapidamente agarrou a bainha da espada e assumiu uma posição. Enquanto isso, o mana do meu corpo drenava em uma taxa alarmante. Muito mais do que eu estava confortável. Clique. Então, um som de clique familiar ecoou e uma luz brilhante piscou. Depois que a luz brilhante desapareceu, senti uma sensação de ardor na ponta do meu nariz, enquanto a espada do servo parava bem ali. Senti uma sensação molhada escorrendo pelo meu nariz. Provavelmente era meu sangue. Levantando meu dedo, minha outra parte empurrou a espada para longe do meu nariz e acenou com satisfação. Isso vai servir por enquanto. Depois que suas palavras desapareceram, o servo sombrio se dissipou. Com os olhos fixos no local onde o servo costumava estar, minha boca se abriu. Você provavelmente percebeu por essa breve demonstração, mas deve ter cuidado com essa habilidade. Por mais que ela lhe conceda a habilidade de invocar um servo de força semelhante, cada um de seus movimentos irá drenar seu mana. O mesmo é verdade se ele for destruído após a batalha. Depois de ouvir o que ele tinha a dizer, não importava o quanto eu quisesse encontrar uma falha em seu argumento, sabia que ele estava falando a verdade. Embora a habilidade fosse forte, também tinha falhas. Embora não fossem falhas graves, era basicamente uma habilidade de uso curto que só poderia ser usada em situações de combate rápido. Se eu quisesse usar a habilidade em batalhas prolongadas, isso só levaria à minha inevitável derrota, já que o consumo de mana era simplesmente monstruoso demais. Dando uma olhada ao redor do lugar, minha outra parte abriu a boca mais uma vez. Lembre-se! Clank! Mas foi nesse momento que a porta do tesouro se abriu de repente, e uma figura apareceu por trás dela. Uma pressão ameaçadora emanava de seu corpo, rapidamente se dirigindo em minha direção. Fechando a boca, virei a cabeça para olhar casualmente para o visitante que acabará de chegar. Uma onda de aborrecimento percorreu meu corpo enquanto olhava para a figura do lado de fora. Minha boca logo se abriu. Eu não gosto de ser interrompido enquanto estou falando.